Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Determine f' em x igual a π sobre 4, quando f de x é tangente de x e f de x é cotangente de x. Então, como é que a gente vai resolver essas derivadas, se a gente ainda não viu a regra de derivação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar cada uma dessas funções como quociente de duas outras funções. Quem é que se lembra quem é tangente de x? Por definição, isso é seno de x sobre cosseno de x, ok? E cotangente é o inverso, né? É cosseno de x sobre seno de x. Tá ok? Então, nós temos aí duas funções que eu quero calcular a derivada, achar f' de x, e que são quocientes de duas funções. Então, nós vamos usar a regra do quociente. Então, regra do quociente. Então, vamos fazer direto usando a regra do quociente. Então, eu tenho que tangente de x, derivada, é a derivada do seno de x sobre cosseno de x, aqui derivada, né? Então, o que diz a regra do quociente? O denominador, que é cosseno de x, tem que estar ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado de x. Aí, no numerador, vai ser o denominador, a função que está no denominador, vezes a derivada da função que está no numerador, menos a função do numerador, vezes a derivada da função do denominador. Ok, então apenas substituir as minhas funções na fórmula da regra de derivação do quociente. Agora vamos calcular essas derivadas que apareceram aí. Então, embaixo, cosseno ao quadrado de x, e em cima vai ficar cosseno de x vezes a derivada do seno é cosseno, então cosseno de x menos seno de x, que é esse daqui, tá? Vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno de x. Ok? Então, continuando a fazer as contas, cosseno ao quadrado de x. E em cima vai ficar a primeira parcela, cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x. Esse menos com esse menos vai ficar mais. E seno vezes seno, cosseno ao quadrado de x. Então, olha só o que está acontecendo. Tangente de x derivada vai ser igual. Em cima, nós temos uma identidade trigonométrica clássica. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, tá? E isso, a gente sabe que é o quê? Eu posso escrever assim, 1 sobre cosseno de x ao quadrado, certo? Mas eu sei que 1 sobre cosseno é secante de x ao quadrado, que a gente pode escrever como secante ao quadrado de x. É a mesma coisa, tá ok? Então, resumindo, a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos então, ele pede para calcular o quê? A derivada da função em π sobre 4. Então, a derivada da função f'
em π sobre 4, tá? É substituindo aqui na secante, é secante ao quadrado de π sobre 4, tá? Mais secante é 1 sobre cosseno, então 1 sobre cosseno de π sobre 4, só que isso ao quadrado. E, portanto, isso é igual a quanto? Vou colocar aqui o quadrado, tá? A potência. Agora, 1 sobre, quem é cosseno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Então, isso é igual. 1 sobre raiz de 2 sobre 2 é o contrário, ou seja, 2 sobre raiz de 2. Mas isso tem que estar ao quadrado. Então, quadrado do numerador fica 4, quadrado do denominador fica 2. E, portanto, 4 sobre 2 é 2. Tá ok? Então, a derivada da tangente em π sobre 4 é igual a 2. Tá certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que depois eu respondo. Na letra B, a gente quer achar a derivada da cotangente de x, que é cosseno sobre seno. Então, o processo é o mesmo. Então, vamos lá. Então, letra B, f de x é cosseno de x sobre seno de x. Então, essa é a letra B. Então, f' de x vai ser quem? Denominador ao quadrado. Aí, em cima, vai ser denominador vezes a derivada do numerador, derivada de cosseno de x, menos cosseno de x vezes a derivada do denominador. Portanto, agora eu vou calcular essas derivadas que aparecem aí. Então, denominador eu repito, seno ao quadrado de x. Aí vai ficar primeira parcela, vou mudar aqui de cor. Primeira parcela, seno de x. A derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Aí, eu repito a primeira parcela, o primeiro fator aqui, na segunda parcela, que é menos cosseno de x, que multiplica a derivada do seno, que é cosseno. Ok, então vamos continuar. A derivada f' de x é... Aí eu tenho na primeira parcela seno vezes menos seno, então dá menos seno ao quadrado de x. E na segunda parcela, menos cosseno de x vezes cosseno de x. Então, menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Bom, isso é o mesmo que menos, tá? Vou colocar menos em evidência, vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Logo, f' de x, em cima, reparem bem que isto aqui é a identidade trigonométrica clássica, que é igual a 1, com esse menos aqui do lado de fora, vai ficar menos 1, tá? Então, aqui vai ser menos 1 sobre seno ao quadrado de x. E isso a gente sabe que é menos cossecante ao quadrado de x. Resumindo, se eu tenho a função cotangente, a sua derivada é a menos cossecante ao quadrado de x, tá? E aí ele quer saber qual é a derivada dessa função no ponto π sobre 4. Então, no ponto π sobre 4 vai dar menos
1 sobre seno ao quadrado de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2, mais isso ao quadrado. Então, isso dá menos 1 sobre, vamos elevar isso ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, sobre 2 ao quadrado é 4, e aí menos 1 sobre 2 quartos é menos 1 vezes o inverso da fração que está embaixo, 4 meios, e portanto isso vai dar 4 meios é 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, f' de π sobre 4 é menos 2. Tudo bem, gente? Façam essas contas passo a passo, tá? Para vocês não se enganarem. E se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo, que eu respondo assim que for possível, tá? Bom, então o exercício fica por aqui. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!